Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou compartilhar um treinamento, um breve treinamento sobre a nossa atividade, mais precisamente sobre os básicos da nossa atividade, que são três. Quais são esses três básicos, resumidamente? O primeiro básico, que nós chamamos de básico 1 da nossa atividade, é saber comprar os produtos da nossa empresa. Saber comprar os produtos, consumir os produtos, extrair as vantagens desse acesso que nós temos privilegiado ao nosso fornecedor, que é a Emoi, e que é o nosso parceiro comercial. Não se trata simplesmente de um fornecedor. Então, é uma grande vantagem dominar esse primeiro básico, que é simplesmente essa atividade de você saber ter acesso aos produtos, consumir os produtos, saber comprar e, consequentemente, você gerar uma movimentação, faturamento dentro do seu negócio. Mas notem que você gera esse faturamento fazendo o que você já faz, que é consumir como um ser humano que você é na sua casa, porque o negócio, o maior negócio que existe, porque gera faturamento 24 horas por dia, é a sua casa. A sua casa é um centro de consumo onde não se para de consumir os produtos. Então, esse é o básico mais importante, consumir os produtos e saber comprar os produtos das diversas formas. O segundo básico é você saber patrocinar novos empresários. O que é patrocinar? Patrocinar é no sentido de você dedicar o seu tempo para ensinar uma pessoa sobre a nossa atividade, orientá-la e fazê-la com que ela inicie na nossa atividade. Só que essa pessoa nova, ela vai iniciar dentro dessa oportunidade de negócio como um sócio seu, ou seja, ela recebe o seu código, ela se associa à empresa e ela é uma filial do seu negócio. E, portanto, se trata de um processo de expansão da sua distribuição, juntamente com a Emoi. Esse novo empresário que você conversou, você agenciou, você mostrou as vantagens, ele se interessou, se cadastrou, se associou na empresa, mas você está expandindo uma rede de lojas virtuais, né, lojas que você carrega aqui no celular, e é uma rede de pessoas que portam seus celulares de onde elas compram, portanto, uma rede de lojas virtuais. E você precisa dominar essa arte de recrutar novos empresários, que nós chamamos de patrocinar. E é o segundo básico, um básico fundamental para quem quer gerar faturamento e auferir renda mais expressiva. E o terceiro básico, ele é fundamental para que você comece a ter uma renda passiva e, consequentemente, que essa renda passiva se torne vitalícia e até hereditária. Qual é o terceiro básico? Você simplesmente ensinar as pessoas a fazer o que você faz. Ensinar as pessoas tanto a consumir os produtos, comprar os produtos, quanto ensinar essas pessoas a patrocinar, que é o segundo básico, ou seja, você vai ter novos empresários entrando na sua organização, mesmo na sua ausência, porque você ensinou pessoas a fazer isso, e esse é o ponto mais importante, você ensina as pessoas a ensinar outras pessoas. É aí que a sua atividade empresarial, que o seu negócio entra no piloto automático, começa a crescer automaticamente, porque você tem uma legião, um exército de professores ensinando pessoas a ensinar outras pessoas e assim sucessivamente. Então, são esses três básicos. E hoje eu quero, mais uma vez, trazer aqui algumas considerações a respeito do básico número 2, que é isso, saber patrocinar sozinho, que envolve o quê? O processo de expansão de uma rede de empresários. Eu vou trazer algumas questões a respeito disso. E esse processo de expansão, que consiste, pessoal, resumidamente na abertura de suas novas filiais, as pessoas que se interessam, que se associam à companhia, mas se associam dentro da sua rede de negócios, porque foi você que fez a propaganda. Envolve essas 4 fases que estão aí no centro da tela. Prospecção. Alan, o que é prospecção? Você estar em contato com as pessoas, entrar em contato com a pessoa, conversar com ela.
adquirir consciência, fazer as pessoas adquirirem consciência do que é e o que não é a nossa oportunidade. Terceiro passo, fazer a pessoa, na medida em que ela toma consciência e sabe e entende que nós temos em mãos e as vantagens, fazer com que essa pessoa tome uma decisão. Uma decisão para você? Não, uma decisão para ela, para a vida dela, para a família dela. Não é? E o quarto e último passo para que você dê continuidade a esse crescimento é você acompanhar a pessoa como um verdadeiro líder, um verdadeiro professor. Então, são 4 passos que você pode desenvolver de maneira fluida, de maneira leve, com muita técnica, com clareza, com tranquilidade, bastando o quê? Que você busque a sua capacitação, não é? Que o Cadu colocou aqui toda essa possibilidade de você se desenvolver e de estudar a respeito desses passos. E você pode desenvolver isso tanto no mundo físico, que, na verdade, nós estamos acostumados ao mundo offline, ao mundo físico, lá fora, né? No corpo a corpo, quanto no digital, hoje em dia, com as ferramentas que nós temos em mãos, e dispensa até comentários a respeito disso, todos vocês sabem. E para prospectar, estar em contato com as pessoas, nós temos o método no mundo físico, normal, lá fora, e no mundo digital. No mundo físico, qual é esse método? Você desenvolveu uma lista de nomes, de contatos, e isso não é uma questão que toca só a nós, empresários. A necessidade de desenvolver uma lista de contatos, ela é universal em qualquer outra atividade. Em qualquer outra atividade empresarial. Você vai inaugurar uma loja, você cria uma lista de contatos para entrar em contato com as pessoas, para convidar essas pessoas para conhecer o que você tem. Então, você cria uma lista de contatos, seja numa planilha no Excel, seja um livro-ato, um caderno, alguma coisa durável, onde você vai ter um controle desses nomes. E dessa lista de contatos, em cima dela, você vai ter basicamente 2 caminhos. Tirar indicações desses contatos, pessoas que você conhece, ou seja, perguntar para essas pessoas quem que elas conhecem que gostaria de empreender em uma atividade simples, sustentável e, sobretudo, ética, uma atividade ecologicamente correta, e por aí vai. Né? Ou indicação de pessoas que gostariam de ter benefícios dos nossos produtos. Então, você pode, nessa lista, pegar indicações desses contatos ou fazer abordagem direta. Você pode identificar as pessoas que têm um perfil para que já conheça a nossa oportunidade. Pessoas de perfil empreendedor, pessoas que estão buscando uma mudança, novas oportunidades. Isso é natural. Então, é o método básico do mundo físico. E no mundo digital, qual que é o método? Você estar interagindo nas mídias sociais com as pessoas, gerando engajamento através de boas postagens, as pessoas comentam, e você vai gerando aquele engajamento dos seus seguidores, dos seus amigos, nas suas redes sociais, videoconferências, por exemplo, numa sala dessa que você pode ter, e uma sala dessa é até gratuita, com um limite de tempo, por exemplo, entre outras plataformas, você chama a pessoa, simplesmente conversa dentro de uma plataforma, como o Google Meet, o Zoom, ou o próprio vídeo chamada pelo WhatsApp, né? E o WhatsApp, através de mensagens, áudios e vídeos em geral, você pode usar para entrar em contato com essas pessoas. Muitas vezes as pessoas daquela lista que você criou, a que eu me referi em relação ao outro método aí. Então, o WhatsApp, por exemplo, é talvez a principal ferramenta hoje para você estar prospectando, ou seja, em contato com pessoas, para que você possa selecionar as pessoas que vão ser clientes e clientes fiéis do seu negócio e pessoas que podem se tornar parceiros de negócios, sócios. O WhatsApp é uma ferramenta excepcional para isso, porque ela é democrática, é fácil de usar e você tem acesso instantâneo a qualquer pessoa da sua rede de contatos. Então, é o método básico dentro do mundo digital que você tem. A entrada no processo de expansão no mundo físico, ela se dá como? Através do agendamento de uma reunião. Não se trata, como muitos empresários dizem, de convidar. Você vai convidar. As pessoas usam muito esse verbo convidar. Na verdade, você tem que desenvolver uma habilidade de agendamento de encontro, de reunião.
você desenvolve essa técnica, essa arte de agendar. Seja um encontro 1-a-1, para tomar um café e você compartilhar as informações, seja um encontro como esse que nós estamos tendo aqui, ou num evento virtual, qualquer outro evento virtual, ou evento presencial, onde você vai se encontrar com a pessoa e esse evento vai canalizar informações para essa pessoa. Mas tudo envolve o quê? A habilidade de agendamento. Essa é a entrada no processo de expansão no mundo físico. E a entrada no processo de expansão para o mundo digital, pessoal, ocorre quando a pessoa deixa o contato dela com você numa rede social, ou simplesmente a pessoa já está te acompanhando nas redes sociais, porque você vem gerando engajamento, você vem postando conteúdo que tem ajudado as pessoas, ou que atrai essas pessoas pela necessidade delas, ou que entretém essas pessoas, porque quando você entretém, quando as pessoas se divertem no seu perfil, isso é bom também, porque facilita a criação de relacionamento com essas pessoas. Então, essa é a entrada no processo de expansão no mundo digital. A pessoa ou deixa o contato dela no Messenger, no Direct, ou ela vai te acompanhando ali nas redes sociais. Você pode ter certeza que você já está iniciando, direto ou indiretamente, um processo de expansão para o seu negócio de distribuição com a Amway. E sobre a entrada no processo de expansão no mundo físico, ela se dá, como eu disse, através do quê? De um agendamento, da marcação da reunião, de uma abordagem, de um encontro. Né? Você marca o ponto de contato. Isso é o tradicional do mundo físico, que tanto o empresário da nossa atividade faz, quanto qualquer representante comercial, o empresário de algum outro segmento, ele simplesmente marca o quê? Um encontro. Ele agenda para poder expor uma proposta de oportunidade de negócio, de mudança. Geralmente, o quê? É um momento único, não dá para você ficar desperdiçando a oportunidade de estar frente a frente com um contato, com um prospecto, um momento único e pontual para você gerar autoridade, para você despertar a necessidade da pessoa, nós vamos falar rapidamente sobre isso, ou você gerar a curiosidade nesse ato de você entrar em contato e agendar esse encontro, gerar curiosidade na pessoa, ou por uma série de técnicas de comunicação pelas quais você agenda esse encontro, que eu estou falando aqui usando esse termo reunião. Né? Você aprende tudo isso dentro da plataforma da Amway. No site da Amway tem a plataforma do INA, com diversos treinamentos. Nós temos áudios que são compartilhados diariamente pelos empresários. Você pode ouvir esses áudios ou você vai desenvolver essas habilidades. E você tem treinamentos esparsos, treinamentos do Hélio, que ele passa para nós aí sempre, com frequência, e treinamentos de outros líderes também. Você tem acesso a um mundo, um universo ilimitado de informações para você se desenvolver nessas habilidades, aí para que você tenha essa facilidade para trazer novos empresários para o seu negócio. Então, eu coloco aqui como exemplo, você marcou uma reunião para as 15 horas. Amanhã. É um contato único que você não pode desperdiçar. Por isso, você precisa se capacitar. E é uma capacitação que ocorre naturalmente. No digital, essa entrada ocorre, como eu disse, quando a pessoa teve contato com algum tipo de postagem sua. Muitas vezes. É uma possibilidade de início pelo mundo digital. É um momento pontual para que você gere autoridade, desperte a necessidade ou curiosidade da mesma forma. Ou, conforme eu disse, quando a pessoa te acompanha nas redes sociais. Por meio das redes sociais, pessoal, foi possível o quê? Estender o contato no privado com os seus seguidores, possíveis clientes ou parceiros. Você precisa desenvolver uma habilidade muito tênue, uma coisa muito sutil, uma sensibilidade de puxar as pessoas da rede social, as pessoas que vêm conversar com você, que fazem um comentário na sua postagem,
puxar essas pessoas para o Messenger ou para o direct do Instagram, ou puxar essas pessoas para o WhatsApp, para você, o quanto antes, conversar no privado com elas. E existe uma possibilidade de você fazer do direct, do Messenger, do WhatsApp, uma máquina de fazer resultados e dinheiro, né? Na medida em que você compartilha conteúdo de qualidade, gera engajamento e leva as pessoas para o ambiente privado, direct, Messenger ou WhatsApp. Bom, a gente tem que desenvolver esse feeling, essa habilidade, e, consequentemente, você vai estreitando os relacionamentos. E eu coloco como exemplo aqui os vários contatos que, com certeza, todos vocês têm pelo Facebook e o Instagram, por exemplo, né? Eu me lembro muito bem de uma passagem do Hélio Chiaradia, em que ele fala que não deu conta ainda de saturar os contatos que ele tem pelo Facebook e pelo Instagram. Não dá para entrar em outras plataformas de rede social. Não dá para ele, porque ele ainda não saturou. É muita possibilidade. É uma mina de ouro, o Facebook e o Instagram. E só não sabe explorar essa mina de ouro as pessoas que não estão estudando, se capacitando. Porque realmente é uma mina de ouro, para que você traga novos possíveis empresários ou clientes. Alan, e como que essa mágica, entre aspas, de atrair novos sócios, novos empresários acontece? Em outras palavras, vamos resumir um pouco isso, né? O que acontece, pessoal? No final dessa primeira etapa de prospecção, onde você traz aquele impacto inicial, você procura gerar uma curiosidade para marcar um primeiro encontro. No final dessa etapa, a pessoa pensa o seguinte: essa é a reação que você busca, né? A pessoa pensa o seguinte: bom, no caso de indicação, alguém indicou a pessoa, você entrou em contato com essa pessoa que foi indicada. Qual a reação que você quer dessa pessoa? É a seguinte, ó: bom, alguém do meu ciclo de amizade falou com essa pessoa. Vamos usar o exemplo da Max. A Max falou: ó, fulano, nós temos um amigo em comum, a Débora, que falou muito bem de você, falou que você tem um perfil empreendedor, que você é uma pessoa séria e que gosta de estudar, e eu tenho uma proposta, eventualmente, aí para você integrar um grupo empresarial. Aí, mas eu precisaria conversar com você pessoalmente. O que a pessoa tem que pensar? Bom, alguém do meu ciclo de amizade falou com a Max sobre mim, vamos então entender o que é. Essa é a reação que nós desejamos como empresário. Ou, no caso de abordagem direta, a pessoa pensar o seguinte, ó: bom, pela abordagem dela eu fiquei curioso, então vamos ver do que se trata esse assunto e se me interessa. É muito simples, ver do que se trata e se interessa ou não, é muito simples, mas depende da nossa habilidade de fazer um bom primeiro contato, né? Para isso nós temos que buscar os treinamentos. E vem a fase seguinte: você está em contato com a pessoa está ali na tua frente, doando o ativo mais importante da vida dela, que é o tempo dela. Qual que é o teu trabalho? Fazer com que essa pessoa adquira um mínimo de consciência da oportunidade que você está compartilhando com ela. Um mínimo de consciência. E isso é completamente possível, de uma maneira simples e básica, você fazer com que a pessoa adquira consciência. Primeiro ponto para isso, para que a pessoa entenda. A única coisa que nós queremos é que a pessoa entenda minimamente o que nós fazemos, que é adquirir consciência. Primeiro ponto, você gerar autoridade, né? E o que demonstra para a pessoa que eu tenho autoridade, que você tem autoridade? Exemplos: big numbers, grandes números, grandes números. Eu assisti atentamente à apresentação do Cadu, do plano de negócios. O primeiro slide dele tem a ver com isso, com big numbers, grandes números. Ele compartilhou grandes números a respeito do nosso parceiro comercial, da Amway, já causando o quê? Aquele impacto, mostrando que é uma empresa que está ranqueada como a número 1 no segmento, em um dos segmentos em que ela atua, que é a venda direta, que é uma empresa multinacional, uma empresa, um transatlântico, uma empresa livre de dívidas, uma empresa que está em mais de 110 países, uma empresa familiar que não tem
que não é aberto a acionistas, a pressão de acionista nenhum, uma empresa com valores atemporais, uma empresa que preserva o meio ambiente, a filosofia corporativa dela é a preservação ambiental. Você vai causando aquele impacto na pessoa, mostrando a seriedade. Saber compartilhar grandes números. Isso é fundamental para você gerar autoridade. E como que você vai saber fazer isso? Estudando, lendo um pouco mais, entrando no site, pesquisando. Não tem segredo nenhum. É só questão de interesse. Só. E, naturalmente, você exala essas informações para as pessoas. Informações boas. Sua aparência. Você tem que cuidar da sua aparência. Pontualidade. Você marcou às 15 horas, não vai chegar às 15h20 e deixar a pessoa esperando você. Isso já gera o quê? Já gera uma dissonância cognitiva. A pessoa vai ver que alguma coisa não faz sentido ali, vai ficar insegura. Depoimentos, você usar depoimentos. Às vezes nem você tem os resultados ainda, mas você pode usar depoimentos de outras pessoas que têm resultados expressivos dentro da nossa atividade. E mostrar que você está iniciando e que você gostaria de iniciar com essa pessoa também. Você saber, na medida do possível, falar com postura, com firmeza, com segurança, estar constantemente buscando a melhoria da tua comunicação, da tua oratória. E isso é acessível para todo mundo, independentemente do perfil. Basta que você, repito, tenha um interesse em aprender. Porque na Amway, assim, tem um ditado na Amway que eu gosto de usar, não falo nem tanto, que é o seguinte: ou você sabe ou você aprende, porque é tudo muito democrático para que você se desenvolva. Então você pode se tornar um bom orador também na Amway, se essa é uma das questões que você gostaria de alcançar. Agir como um empresário, como um consultor, ao lado da pessoa, do prospecto, apontando para as informações. Você é um consultor ali. Você não é um vendedor ansioso na frente da pessoa querendo empurrar um produto ou uma ideia ali. Se cadastra aí, me ajuda. Vamos trabalhar, vamos... O melhor negócio, você vai ter isso, você vai ter aquilo, vamos lá. Você está mostrando ansiedade, não é assim. O teu papel, o teu foco é só informar e educar a pessoa, o prospecto. Você é um empresário. Você tem que agir como um fazendeiro, uma pessoa sem ansiedade, não como um caçador ansioso. Porque você espanta a pessoa, você assusta a pessoa. Haja como um fazendeiro, que está tranquilo. Você tem o poder, porque as informações estão com você. O interesse da pessoa, o interesse dele é consequência de ele ter entendido o que você tem em mãos, entende? Então não tem o porquê ficar ansioso, preocupado. Você precisa ter um mínimo de informações e compartilhar com tranquilidade essas informações. E uma atenção, pessoal, que nós não podemos deixar de ter. Detalhes são mais importantes do que a gente imagina. E eu coloco aqui o quê? O cuidado com a dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É quando a pessoa, o cliente, o possível empresário, ele percebe alguma coisa em você que não está fazendo sentido. Você mostrou lá uma empresa grandiosa, uma empresa organizada, uma empresa séria, e você mesmo chegou atrasado, está todo sujo, todo desarrumado. Estou usando um exemplo assim bem extremo para vocês entenderem. Você está falando de uma empresa séria, que você é o empresário, e o papel que você está usando para explicar o nosso plano de negócios é um papel todo rasgado, todo amassado. A pessoa não vai falar para você, mas ela vai perceber que alguma coisa não faz sentido. Mesmo inconscientemente. Isso se chama dissonância cognitiva. Então, em outras palavras, detalhes são importantes. Você tem que ser minucioso, meticuloso. Geralmente, os empresários que são magnéticos, magnético o que é? Magnético vem de imã, pessoa que atrai, a pessoa atraente. No mundo das vendas tem muito disso, o vendedor magnético, que é aquele que fica rico de tanto ganhar dinheiro, porque atrai as pessoas. Essas pessoas, na nossa atividade, o empresário magnético, ele é aquele que não descuida dos detalhes.
Ele faz as peças irem se encaixando na cabeça da pessoa até o sim lá na frente. Entende? Sem ansiedade, com calma, né? Mas ele não descuida dos detalhes. Dos detalhes. Na verdade, a informação mais importante, né? O ouro dessa habilidade, desse básico de a gente estar trazendo novos empresários, patrocinando. E adquirir consciência, fazer a pessoa ter consciência e entender, envolve o quê? Você saber, de forma amistosa, gerar desconforto. Saber também gerar desconforto na cabeça da pessoa. Não de um modo arrogante, com habilidade social, com sutileza. Né? Não se limite a apenas despejar informações. Você precisa fazer uma consultoria com a pessoa, que é a questão de educar e informar. Educar e informar. Coloca isso em mente, que é o teu foco. Então, assim, trocando em miúdos, o que é isso, essa consultoria? Por exemplo, pessoal, você saber explicar a importância atual de a pessoa ter um negócio próprio. Você tem que saber explicar isso de uma maneira básica. Um negócio próprio em paralelo com o que ela já faz. Não dependendo apenas de um emprego ou de uma atividade autônoma. Né? Então, eu tenho sempre falado nos planos, né, da oportunidade que nós temos, que é uma oportunidade onde a pessoa não vai arriscar o capital dela, ela não vai precisar se distanciar da família dela, né? Então, capital não vai se distanciar da família e não vai precisar deixar emprego. Então, eu falo que é uma oportunidade sustentável que nenhuma outra atividade pode oferecer. Essa oportunidade sustentável. Saber explicar essas coisas para as pessoas. Você saber falar dos problemas do sistema previdenciário no Brasil e no mundo. Nossa, Alain, mas eu tenho que aprender isso? Como que eu vou aprender isso? Ouvindo os áudios que nós temos. Você aprende a falar sobre isso. Você se torna até uma pessoa mais interessante pelos seus assuntos quando você começa a ouvir, no mínimo, um áudio por dia da Emory. É interessantíssimo isso. Ouvir os áudios, você ler aí 15, 20 minutos por dia, você que não tem o hábito de ler. Quem já gosta de ler, pode ler aí um capítulo por dia, ler meia hora por dia. Você vai desenvolver essa linguagem que vai fazer com que você atraia as pessoas pelas suas conversas. Principalmente pessoas de um bom nível. Olha que interessante. Saber o quê? Saber utilizar a autoridade, você saber usar números, compartilhar números, mas envolve essa capacitação. Saber citar livros, educadores financeiros. Quando você faz isso, você tira o peso das suas costas, porque você está usando da autoridade de outras pessoas. Você saber explicar que a maioria dos brasileiros se aposentam com rendimentos inferiores, abaixo da média que ganhavam ao longo da vida. E eles caem nessa armadilha porque ignoram essas informações que você tem. Olha que interessante. Você mostrar para a pessoa a dimensão dos problemas. Né? Saber explicar isso. Você dominar a arte do storytelling. O que é storytelling? A arte de contar histórias. O Robert Kiyosaki, no livro O Negócio do Século XXI, ele fala muito bem que a nossa atividade não é uma atividade de vendedores, é uma atividade de bons contadores de histórias. Saber fazer uma apresentação da nossa oportunidade de modo rápido, simples e fácil de entender. Isso é fundamental para que a pessoa adquira consciência. Você saber usar depoimentos, vídeos de clientes ou de parceiros. É tão simples isso, hoje com o WhatsApp. Você simplesmente compartilha um vídeo com a pessoa, lógico que tem a ver com o que você conversou com a pessoa. Você falou de um benefício do nosso multiuso, compartilha um vídeo ali. Você falou da nossa oportunidade, você compartilha ali um plano rápido ou uma reunião que seja, ou algumas informações da oportunidade, e principalmente os depoimentos. Os depoimentos de pessoas, pessoas de verdade que nós conhecemos e que têm toda uma história para poder compartilhar. Você usa depoimentos e vídeos de especialistas também, e por aí vai. Né?
E ainda, já para encerrar essa fase de a pessoa adquirir consciência, e eu já compartilhei mais de uma vez essa informação aqui, existe um método que se chama método SPIN. SPIN é uma sigla, né? É um acrônimo das perguntas que você precisa aprender a fazer para que você atraia as pessoas, o interesse delas. Isso envolve habilidades com perguntas, né? O método SPIN é o seguinte, está aqui o subtítulo do livro, né? Construindo relacionamentos de alto valor para seus clientes. Esse é um estudo desse autor do livro, que é um psicólogo nos Estados Unidos, e ele fez um estudo científico, com validação científica, muitos profissionais envolvidos, onde ele desenvolveu um método para vendas de alto impacto, vendas de produtos caros, produtos muito caros. E como que é esse método? Consiste em você saber fazer as perguntas corretas. E essas mesmas perguntas, se você aplicar na nossa atividade, facilita demais o engajamento e a fazer com que a pessoa entenda o que nós temos. E quais são essas perguntas? Né? Método SPIN. SPIN é a sigla dessas perguntas. Ó. Perguntas de situação, perguntas de problema, você tem que aprender. Aprender também a fazer perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Necessidade de solução. Pergunta de situação é para a pessoa falar ali, vomitar a situação dela hoje. Pergunta de problema faz com que a pessoa comece a ficar preocupada a respeito da situação dela. Porque você fez essas perguntas. Perguntas de implicação é fazer com que, além de preocupada, a pessoa comece até a fazer uma cara feia. E se preocupar mais ainda. O que é a pergunta de implicação? É quando você mostra que o problema ele pode ir além. A consequência do problema, da qual a pessoa ainda não se conscientizou. Isso é pergunta de implicação. E perguntas de necessidade de solução, que é o fecho, é quando a pessoa dá uma risada e ela passa a gostar de falar com você. Isso é um método infalível para você gerar interesse nas pessoas. E eu vou colocar aqui um exemplo de cada uma dessas perguntas. Ó. Pergunta de situação. Eu coloco aqui, ó, essas perguntas auxiliam a conduzir a pessoa no processo de tomada de decisão. Pergunta de situação. E aí, como é que estão as coisas no teu trabalho? E deixa a pessoa falar. Entendeu? Nesse processo de prospecção, para a pessoa entender o que a gente tem, compartilhar nossas informações. E aí, como é que estão as coisas no seu trabalho, no seu emprego, na sua atividade? Um exemplo de pergunta de problema. Você está satisfeito com seus resultados? Né? Ou você pode, indiretamente, né? É muito mais fácil, já aprendi isso em alguns áudios, fazer o inverso, já elogiar a pessoa, né? A pessoa falar, não, eu estou assim, assim, assado. Ah, então com certeza você está bem, porque essa atividade é muito valorizada. O que você acha que a pessoa vai falar quando você enaltece ela dessa forma? Ela vai querer contrariar. Falar, não, seria bom se fosse verdade o que você está falando. Uma maneira de inverter essa pergunta de problema, né? Você está satisfeito com os resultados? Não, aí você vai respondendo, não me diga, eu pensei que você estivesse muito tranquilo, porque é uma atividade muito valorizada. Pessoa, não, nada disso. Hoje está assim, assim, assado. Então você vai começando a entrar no problema. No problema. E é o que você quer como empresário, porque você vai ter uma solução. Mas antes da solução, você vai fazer perguntas de implicação. Ou seja, mostrar que o problema dela pode ir além. Qual o exemplo, Alan, de uma pergunta dessa? Aqui, ó. Falou, João, se você continuar apenas na sua atividade, ok, não está bem, mas se você continuar sem mudar, você consegue se imaginar valorizado e feliz pelo menos nos próximos 10 anos? De repente é uma coisa que lá na frente vai mudar. Muda nos próximos 10 anos? Se a pessoa pensar e se conscientizar e falar assim, não muda. Caramba, 10 anos, passa rápido, hein? 10 anos, eu vou estar com tantos anos de idade. Você começa a fazer a pessoa se preocupar mais. E vai batendo papo a respeito dessas coisas. E a pergunta de necessidade de solução, que é quando você vai tirar essa carga, fazer a pessoa dar aquele sorrisinho e querer te ouvir. Exemplo dessa pergunta. Ô, João, você não acha que seria importante seguir um plano organizado para garantir uma tranquilidade no longo prazo? Através do quê? De uma renda passiva, vitalícia, hereditária, que vai cobrir o teu custo mensal.
e fazer isso por um caminho simples que não envolva resgatar o capital? O que ele vai responder? Falar, não, lógico que sim, mas como? A pessoa está querendo te ouvir. A pessoa está querendo te ouvir. Mas ela vai te ouvir com a consciência mais desenvolvida da situação dela hoje. Muito mais importante do que você já chegar com a solução. Você mexer um pouco na ferida dela, para que ela se desperte. Não é? Até se despertar para a importância do que a gente tem em mãos. Né? Agora, calma. Você não precisa, o quanto antes, já perguntar para a pessoa se ela quer fechar o contrato, se ela quer se associar à EMOI. Não precisa disso. Vai conduzindo a pessoa aos poucos, como eu digo sempre, sem ansiedade, colocando sementes na cabeça dela. Haja como um consultor, como um empresário, não como um vendedor desesperado. Construa um relacionamento, construa pontes e não abismos. Muitas vezes o empresário ele não está construindo ponte, ele está construindo um abismo, uma distância da pessoa, por falta de habilidade. Né? O seu foco principal é informar e educar a pessoa. Só isso. Né? Por exemplo, uma coisa que vocês vão ouvir cada vez mais, porque os empresários aqui, todos nós aqui fazemos isso bastante, promover um próximo evento para a pessoa, ou um próximo encontro entre vocês nas próximas 72 horas, marca um café, marca de estar na casa da pessoa, leva um bolinho, leva alguma coisa para ela, um livro de presente, crie relacionamentos, impacte as pessoas. É a maneira mais sustentável para você trazer novos empresários ou clientes. E alguns exemplos de sementes que você pode colocar na cabeça da pessoa. E isso você vai extrair do quê? Das coisas que a pessoa vai pensar. É fruto do quê? Da semente que você colocou. Por exemplo, a pessoa pensar o seguinte: eu me sinto desconfortavelmente consciente para a importância da oportunidade que ele me mostrou. Eu estou consciente da importância dessa oportunidade. O que mais nós precisamos, o que mais nós queremos, que a pessoa pense assim. Né? Outro exemplo, eu entendi que não decidir nada também pode gerar consequências. Eu não tinha pensado nisso também. Fruto do quê? Da conversa entre vocês. Outro, eu reparei nos detalhes, ele está tranquilo, veio aqui, conversou comigo, ele tem conhecimento, talvez valha a pena confiar nele. Vamos ver. Outro, o fulano, ele me disse que o fulano já se associou. Pode ser interessante, eu conheço fulano. Pode ser interessante porque o fulano se associou. A importância dos depoimentos. Outro, bom, já cheguei até aqui, vou seguir para entender melhor. Outra reação que mostra que você colocou uma boa semente. Entendi que não se trata só de vendas, apenas de vendas, que está em jogo a questão da renda passiva. Ele me explicou o que é renda passiva, eu entendi que é como se fosse um aluguel, o negócio, um aluguel que você vai receber depois pela rede de distribuição. Eu entendi isso. Outro, no fundo, ele tem uma solução boa para a minha realidade atual. Só pensar isso. Falar com a esposa dele, ou o marido em casa, pensar isso. Outro, diferente de muitos outros, essa pessoa que veio aqui, conversou comigo, ela me ouviu e não me impressionou. Vai merecer um crédito. Não me impressionou. Então, são sementes que você coloca na cabeça da pessoa. E assim a mágica do patrocínio vai acontecendo. A respeito da tomada de decisão, muitas vezes está relacionado a novos encontros, uma nova visita, um segundo encontro, onde você aumenta o comprometimento da pessoa. Você continua, a continuidade da conversa, onde você vai encontrando uma oportunidade de fazer um fechamento, mas a pessoa está madura para esse fechamento. Você tem aquela sensibilidade onde você chega na pessoa e fala, ó, João, baseado em tudo que eu compartilhei aqui, tem alguma coisa que te impeça de a gente iniciar esse caminho aí de longo prazo, pelo qual a gente pode criar uma nova história aí? Tem alguma coisa que te impede? E deixa a pessoa falar, é um fechamento. Se a pessoa falar que não, você pergunta qual o kit que ela prefere.
é um fechamento. Mas tem que ter uma sensibilidade, a pessoa tem que estar madura para isso. Apresentação de um plano de ação, ou seja, de uma solução clara, simples, possível e que vai resolver o problema, a dor da pessoa, do prospecto, né? Isso facilita a tomada de decisão. Você usar palavras, exemplos, informações que foram coletadas ao longo da conversa entre vocês, para gerar empatia, né? Você usar até os termos que ela usou. Simplificar a jornada de acesso ao produto ou de patrocínio. Não ficar complicando, criando burocracia. Simplificar. Falar, olha, isso aqui é como se fosse uma conta no Mercado Livre. Já abro tua conta já. Ok? Simplificar esse processo. Desmistificar. Uma coisa simples, sem risco. Condução para o fechamento. São coisas que eu estou falando aqui, pessoal, não se preocupem. Vocês têm aulas, treinamentos sobre cada um desses passos, sobre tudo isso, onde você aprende com facilidade. E mais sementes após esse segundo encontro, onde a pessoa pensa, caramba, ele trouxe exatamente o que eu precisava e não sabia. Olha só, acesso aos produtos de qualidade, poder criar uma rede de distribuição, uma renda exponencial, passiva, bastando o quê? A minha influência, minha capacidade de influenciar. Olha que maravilha. Esse plano que pode resolver minha situação é simples, é possível de pôr em prática e financeiramente acessível. Quando a pessoa pensa isso, é porque você colocou mais sementes na cabeça dela. A pessoa pensa também o seguinte, ó, já cheguei até aqui, vou seguir esse plano, já enrolei demais. Outro exemplo aqui, até as palavras que ele usou quando veio falar comigo fizeram sentido para mim. E por aí vai. E a pessoa fechou, está com você, se associou a Amway. Qual que é o teu trabalho agora? Acompanhar essa pessoa. Por quê? Porque as pessoas precisam justificar as suas decisões. Elas precisam sentir que elas tomaram uma boa decisão, que elas foram coerentes com ela mesma. E você só precisa fazer a sua parte para que a pessoa se sinta bem. Para que a pessoa se sinta coerente, depende de você estar acompanhando, incentivando, dando apoio moral para essa pessoa. E seja o melhor suporte para o novo empresário ou o novo cliente. Tire dúvidas, oriente, esteja presente sempre, sem ser invasivo, é lógico, respeitando a privacidade da pessoa, torne-se uma pessoa digna de confiança. Lembrando que cliente de produto, um cliente satisfeito com o seu suporte, ele vai comprar mais. E vai comprar sempre. E o empresário satisfeito com o seu suporte, ele torna-se o seu amigo. E tornando-se o seu amigo, provavelmente ele se tornará um líder. Ele vai dominar os básicos, que é o que um líder faz. E principalmente, pessoal, promova as ferramentas do PEC, do nosso Programa de Educação Contínua. O INA, as ferramentas que o Hélio traz para nós e tudo mais. Então, encerrando aqui, pessoal, essa atividade básico 2, que envolve o patrocínio, envolve o quê? Técnica e arte, que você desenvolve ouvindo áudios da Amway e participando dos treinamentos e lendo. 2 pontos que eu sugiro para vocês. Estabeleça um processo de expansão para o seu negócio baseado nessas informações que eu compartilhei. Estabeleça o seu processo, o seu jeito, o seu caminho. Não tem certo, não tem errado, mas eu coloquei aqui algumas reflexões para você. E o segundo, o melhor patrocínio do mundo, ou seja, aquele que traz um líder, sempre vai ser fruto do seu desenvolvimento pessoal. Não tem jeito. Não dá para queimar etapa. É fruto do desenvolvimento pessoal. E fruto da sua sincera preocupação com o bem da pessoa e fruto da união dos benefícios que você tem em mãos com a Amway, com a necessidade ou desejo da pessoa.